Gente, boa tarde, tudo bem? Bom, nesta unidade vocês vão fazer a página 47, 46 do livro de história, fazer a leitura, a compreensão, e 48, né? E vão responder as questões da página 47 e 49, após as leituras. Importante ler, reler, ouvir aqui a leitura da professora com algumas explicações para estar respondendo, tá bom? A família real no Brasil. Você sabia que a família real portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro em 1808? Quais teriam sido os motivos dessa mudança, né? Então, vocês vão fazer aí, primeira introdução, responder a esta pergunta. Bom, o Estado português chegou ao início do século XIX, enfraquecido e dependente economicamente da riqueza vinda de suas colônias e dos produtos manufaturados. Aí tem uma explicação, produtos manufaturados, o que é produzido em série, com um padrão único, por processo manual ou mecânico, ou por combinação de duas formas. Né? Então, por exemplo, uma televisão da Samsung, né, 50 polegadas, são produzidas em séries, várias peças iguais, com o mesmo padrão, né, o próprio carro, eles também são produzidos em séries, né, e aí tanto faz se o processo é mecânico ou manual, né, mas isso que é produtos manufaturados. Então, eles dependiam economicamente da riqueza vinda das colônias e desses produtos manufaturados importados da Inglaterra. Os ingleses compravam de Portugal matérias-primas vindas do Brasil, como algodão, tabaco, madeiras, e vendiam produtos manufaturados para Portugal e para o Brasil, tais como roupa, ferramenta, pianos, carruagem, etc. Esse comércio era muito mais vantajoso para a Inglaterra do que para Portugal, uma vez que a venda desse produto proporcionava mais lucro do que a venda das matérias-primas. Então, a Inglaterra estava tendo mais vantagem na venda dos produtos para o Brasil e para Portugal, enquanto Portugal dava os produtos que ela tirava aqui, as matérias-primas aqui do Brasil, como algodão, tabaco e madeira. Em 1807, Portugal estava sob ameaça de ser invadido pelo Estado francês. Governado pelo imperador Napoleão Bonaparte, que tinha uma política de conquista de territórios, queria conquistar mais espaço, mais terras na Europa e fora dela. Os interesses da França na Europa se confrontavam com os do governo inglês e Portugal, aliado da Inglaterra, e hesitava em romper com sua parceria comercial. Ao saber que o governo francês planejava invadir Portugal, o príncipe regente, Dom João, decidiu transferir a corte portuguesa para o Brasil. A corte incluía a família real e cerca de 15 mil pessoas, entre eles nobres, padres e profissionais a serviço da realeza. A viagem durou pouco mais de 3 meses. Após uma breve parada em Salvador, a família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro, em 8 de março de 1808. Então, o governo francês planejava invadir Portugal, né? E então o príncipe português, na época, sabendo disso, tendo essa informação, ele decidiu que viria junto com sua corte para o Brasil, né? Então, temendo aí uma invasão dos franceses. A abertura dos portos. A primeira medida tomada por Dom João, assim que chegou no Brasil, foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Em tese, isso significava que, né, em teoria, significava que o Brasil deixava de ser uma colônia só portuguesa, ficando livre para fazer comércio com qualquer outro lugar do mundo que quisesse. Mas essa medida beneficiou principalmente os ingleses, que tinham condições privilegiadas para vender seus produtos manufaturados no mercado brasileiro. Na prática, com a transferência da corte portuguesa, o Brasil deixava de ser um território dependente de Portugal e passava a ser sede de todo o Império Português. Então, eles vieram para cá, sediaram-se, né, suas moradias, suas casas aqui.
E a partir desse momento, todas as decisões do Império passaram a ser tomadas em sua sede, no Rio de Janeiro, e não mais lá em Lisboa. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e alvarez. Apesar de ainda não ser independente, o Brasil, por essa decisão, já assumia características de um Estado soberano. Aqui explica, Estado soberano é um Estado cujo governo tem soberania sobre determinada área geográfica, ou seja, não é subordinado a outro Estado, né? Então, ele tem poder de fazer o que ele quiser em determinada área em que ele se encontra, sem ter que pedir permissão para outro governo, para outro estado. Em 1816, com a morte da mãe, Dona Maria I, Dom João tornou-se rei, assumindo o nome de Dom João VI. As mudanças no Rio de Janeiro, em 1808. O Rio de Janeiro era uma cidade rústica e pacata. Com a vida da família real portuguesa, a capital do Brasil passou por diversas modificações. Obras de infraestrutura urbana foram realizadas, novos edifícios foram construídos para abrigar os órgãos do governo. Parte da população foi obrigada, inclusive, a ceder as suas residências para os nobres, criados e funcionários da corte. Então, eles melhoraram a infraestrutura, a escolas, espaços, como não tinha construções para alguns membros da família, eles retiraram pessoas que moravam aqui para colocar, né, os membros, os criados, os funcionários da corte, ou até mesmo a própria corte. E além dos portugueses, muitos estrangeiros migraram para o Rio de Janeiro. Com isso, entre 1808 e 1820, a população da cidade passou de 60 mil para 90 mil. E entre esses estrangeiros estavam cientistas, artistas, militares e arquitetos, que vieram também. Para desenvolver a economia, a arte, a ciência e a cultura no Brasil, novas instituições foram criadas, né? E aí no livro de vocês tem até uma tabelinha aí com as instituições que foram criadas, nos anos em que elas foram criadas e quais eram as funções dela, né? Banco do Brasil, que foi o primeiro banco brasileiro, a imprensa régia, que foi responsável por publicação de jornais, livros, panfletos impressos no Brasil, trouxe essa nova cultura, Museu Real, destinado à pesquisa científica, Real Teatro de São João, local de exibição de peças de teatro e óperas, Real Biblioteca, né, principal biblioteca do país, Escola Real de Ciência, Arte e Ofícios, Real Jardim Botânico. Então, com essa vinda dessas pessoas, é que foi se mudando a infraestrutura, foi se criando, né, essas instituições, pode ver aí o anos das fundações, sendo assim, ampliando o Rio de Janeiro, né, que deixou de ter 60 mil pessoas para ter 90 mil pessoas. Bom, agora com calma vocês podem reler novamente e aí fazer as questões da página 47 e página 49, tá certo? Bom aí estudo para vocês e qualquer dúvida estamos à disposição.